Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje vamos tratar sobre o abastecimento de água aqui na capital gaúcha. Após um janeiro com temperaturas elevadas, onde diversas localidades de Porto Alegre ficaram sem água e algumas ainda estão nessa situação, o temporal da última quarta-feira intensificou o problema. 5 estações do Departamento Municipal de Água e Esgotos pararam por falta de energia elétrica. Para entendermos o que o DEMAI tem feito para garantir o serviço para a população, recebemos hoje o diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia. Olá, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Prazer Muito aí estar com obrigado vocês e pela conseguir levar essa presença mais informação. uma vez aqui na TV Câmara, diretor. O senhor sempre recebendo a gente também de forma muito prazerosa, e a gente queria começar lhe perguntando, diretor, sobre a situação real, né, e atual agora das estações de bombeamento de água. Elas voltaram a funcionar nesse momento? Como é que está a situação? Sim, voltaram a funcionar, aquele problema da falta de energia foi solucionado, né, após o temporal, mas como a gente ficou muito tempo sem energia elétrica, especialmente o momento que a gente fica sem energia elétrica na estação de tratamento de água, né? A gente ficou mais de 3 horas e meia sem energia elétrica na estação de tratamento de água, onde a produção de água é de 1.000 litros por segundo. Então, essas 3 horas e meia nos causam um problema muito grande, né? Então, até a gente conseguir recuperar toda essa perda, todo esse momento que ficou parado, aqueles pontos mais distantes e pontos mais altos do sistema de abastecimento acabam sofrendo até 1, 2 dias pela normalização. E esses pontos, quais são esses pontos que têm essa dificuldade quando isso acontece, diretor? Os pontos mais históricos também, né, como o Lomba do Pinheiro, né, que é um ponto mais distante, a água percorre cerca de 30 quilômetros para conseguir chegar lá, então é o ponto mais distante, é um ponto alto, né, e também aquela comunidade do Morro da Cruz ali, que tem um ponto acima de 200 metros de altura que tem que ser abastecido. Então esses pontos serão os que vão sofrer mais sempre que a gente tiver esse problema de falta de energia elétrica, porque é o ponto onde é mais difícil de abastecer por todas essas questões estruturais, né, de distância e também de relevo. Pois é, e sobre isso, existe algum mecanismo que poderia ser feito que daqui a pouco poderia reduzir realmente os impactos gerados pela energia elétrica e pela falta de energia elétrica quando acontece isso aí, diretor? Sim. Bom, o DEMAI vem investindo bastante na melhora das suas redes, na melhora das suas estações de bombeamento e também na construção de reservatórios, né? Quando a gente tem um sistema de reservação funcionando, a falta de energia elétrica ela é também um pouco mitigada. E nesse sentido, nós estamos em execução, neste momento, 2 grandes reservatórios, né? Um lá na região da Zona Sul, lá na Beta dos Morros, né? E outro aqui na região do Partenon, na Vila dos Sargentos. Isso vai ajudar e muito nesses momentos onde a gente tem a falta de energia, né? Mas a gente precisa, o formato de topografia da cidade, né? Os pontos distantes, toda a nossa água sai do Guaíba. A gente pega a água no Guaíba e trata para distribuir em todos os pontos da cidade. Então a gente sempre vai ter essas dificuldades, porque a gente precisa abastecer nos pontos altos, em cima dos morros, e também naqueles pontos mais distantes. Da parte do DEMAI, né, da parte de distribuição de água, o que dá mais resultado é construção de reservatórios, é ter um sistema de reservação melhor, né, maior quantidade de água reservada, porque quando tu bombeia para os pontos altos, ela parte do reservatório para os pontos mais baixos. Aí, nesse caso, tu usa a gravidade e não o sistema de energia elétrica. Somado a isso, né, a gente tem, o DEMAI está construindo uma estação de tratamento de água no extremo sul, lá na Ponta do Arado, e lá, neste caso, nós já estamos prevendo, o DEMAI já está fazendo o investimento, está sendo custeado pelo DEMAI, um sistema de energia elétrica de 69 kV, que é um sistema de alta tensão, com muito mais estabilidade, é um sistema mais estável, que cai muito pouco, né? Não tem quase histórico de falta de energia elétrica nesse sistema de 69 kV. E com isso nós estamos trabalhando já em projetos para que a gente tenha em outras estações, nas principais estações de tratamento de água, estações de bombeamento, também uma estrutura de 69 kV. Somado a isso, uma outra possibilidade são abastecimento redundante de energia elétrica, né? De modos que a gente tenha 2 redes abastecendo essas estações de bombeamento,
que quando cai uma, tu ainda tem a outra de reserva. Então, são medidas que a gente depende da concessionária de energia elétrica, né? A gente depende que a Equatorial compreenda isso, essa necessidade que tem para atendimento das demandas da população. Mas é imprescindível que a gente deixe claro que a gente tem sofrido, neste janeiro, a gente vem sofrendo muito mais desabastecimento de energia elétrica do que o que a gente vinha experimentando nos últimos anos, né, no histórico para o mesmo período. Por várias questões, acredito, né, por excesso de calor, onde o consumo está exagerado, mas acho que também por conta da escassez hídrica que vem incomodando aí o Brasil, né, inteiro, nesse caso, agora nesses últimos momentos, o estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente vem sofrendo uma falta de energia elétrica, experimentando falta de fornecimento de energia elétrica muito maior do que o histórico que a gente tem e do que a gente vinha experimentando nos últimos anos. Sim, bom, e diante desse quadro também, o DEMAI se reuniu com o prefeito Sebastião Melo para traçar aí algumas medidas a curto e médio prazo para minimizar os impactos. Antes mesmo do temporal, vocês se reuniram para conversar sobre o que ficou estabelecido, diretor? Algumas visitas às casas, caminhão-pipa também, como é que está esse cronograma? Bom, o uso do caminhão-pipa ele é sempre para mitigar o impacto que está sendo gerado na população. A gente tem certeza e a convicção de que não é o formato que a gente deve usar para abastecer a população. Então, sempre que tem um problema mais estruturante, um problema mais difícil, um problema que vai demorar muito para recompor a água para aquela população, a gente utiliza o caminhão-pipa, pede que a comunidade sempre procure a subprefeitura, que é o formato que o poder público tem de se relacionar com as pessoas nas comunidades para que a gente organize a ida de caminhão-pipa. Então a gente movimenta os caminhões-pipa justamente para que a gente consiga reduzir o impacto que está sendo gerado para aquela população. Né? Então esse é o nosso objetivo quando a gente utiliza os caminhões-pipas. Mas também fizemos programações de médio e longo prazo para que a gente tenha vamos dizer assim, soluções para essas questões que são mais estruturantes. Né? Então, a gente entende que teve todos esses problemas, busca mitigar, né, com os caminhões-pipas, mas é imprescindível a gente lembrar que não é descolado, isso não é um evento assim que acontece do nada. Né? A gente está vivendo uma escassez hídrica, uma falta de chuva com níveis históricos aí, o nível mais baixo do Guaíba, desde que o DEMAI tem esses controles aí do tratamento da água, calores históricos também, muitos dias com calor muito alto, com a temperatura muito alta, com muito calor, o que aumenta muito o consumo. A gente tem visto ao longo do Brasil e também no Rio Grande do Sul vários municípios onde está tendo racionamento de água. Não é essa a nossa realidade, a gente está tendo, pelo consumo, dificuldade de conseguir retomar o abastecimento e colocar o abastecimento a pleno. Dificuldades de tratar a água por conta da escassez hídrica, né, onde a gente está puxando uma água com muito mais barro, né, com muito mais dificuldade de tratamento, e também o calor excessivo que faz, por questões óbvias e lógicas, com que a população consuma muito mais água. Esse excesso de calor com a intermitência no abastecimento, seja pela dificuldade de abastecer, seja por falta de energia, gera, né, um sobreconsumo, vamos assim dizer. Né? A população, ao retornar a água, a todas as oportunidades que eles têm de reservar mais água, né, num balde, na máquina de lavar, no tanque, na piscina, eles vão fazer, né, porque eles estão no receio, estão com o medo de ficar sem água logo em seguida. E isso também dificulta ainda mais a retomada do abastecimento nestes pontos, né, que eu referi no início, que são os pontos mais difíceis de abastecer, os pontos mais distantes e mais altos. E diante desse quadro também, diretor, como conversar com a população para fazer o uso, né, o consumo consciente da água? A gente ainda está numa pandemia, porque a nossa relação com a água também ela é muito importante para que também não acabe, né? Sim. Bom, a gente precisa que a população nos ajude, né? Eu referi já, a gente está vivendo uma série de problemas aí climáticos, né, que eram desconhecidos por nós, que a gente não tinha vivido ainda. Então, assim, o que eu peço para a população é utilize a água da forma mais consciente possível, né? Vamos utilizar a água para aquele fim a que ela se destina, né? Para a nossa higiene, para a dessedentação humana,
para fazer os nossos alimentos. Não vamos utilizar ela para lavar a calçada, não vamos utilizar ela para lavar o carro, né? Vamos evitar de utilizar a água de forma diferente daquilo que é extremamente necessário, porque aquela água que a gente está usando por algo que possa ser supérfluo vai faltar na torneira de alguém. Diretor, bom, o temporal de quarta-feira pôde nos mostrar aí como várias regiões aqui de Porto Alegre ficaram alagadas, né? E aí isso demonstra realmente um problema antigo aqui em Porto Alegre. Existe algum projeto para melhorar o escoamento de água aqui na cidade? O prefeito, ele disse inclusive que Porto Alegre precisaria aí de 4 bilhões para enfrentar obras de macrodrenagem espalhadas por toda a cidade. Há previsão de um projeto de lei aqui para a Câmara, financiamento? Sim, bom, a infraestrutura do sistema de drenagem ela é realmente muito deficitária e isso está expresso lá no plano de saneamento. Quando o prefeito fala em 4 bilhões, não é um número aleatório, né? É sim pegar os valores, as obras que estão previstas no plano de saneamento e atualizar aqueles valores daquelas obras, nós chegamos aí a monta próxima a 4 bilhões de reais, justamente pelo déficit de infraestrutura que nós estamos experimentando aí, né, ao longo de muitos anos sem investimentos. Mas a gente está com grandes investimentos, né? A gente tem as obras aí de macrodrenagem do Arroio Areia, que são refletem diretamente no Santa Maria Gorete, né? Uma comunidade que sofre historicamente com muitos alagamentos. O DEMAI conseguiu captar recursos aí para fazer obras de macrodrenagem também lá na Zona Sul, lá no Túnel Verde, mas mais do que isso, né, nós vamos trabalhar fortemente para que a gente tenha o nosso sistema, aquilo que a gente já tem instalado, funcionando a pleno. Né? A gente tem visto aí que durante muitos anos a manutenção não era dada de forma satisfatória. Nós primeiro focamos nas casas de bomba, então temos o nosso sistema de bombeamento funcionando, todas as bombas funcionaram na última chuva, exceto aqueles pontos onde não se teve energia elétrica. Agora nós estamos fazendo dragagem nos arroios, canais e valas de macrodrenagem do município. Já iniciamos pela Zona Norte, o bairro Sarandi, por exemplo, que sofre muito, historicamente sofre com os alagamentos, não sofreu nesta última chuva, justamente porque nós iniciamos um processo de dragagem lá. Agora, o arroio Dilúvio, que iniciará a dragagem nos próximos dias, ele não suportou a quantidade de chuva. Nós tivemos uma quantidade de chuva muito concentrada, uma quantidade de chuva superior à capacidade instalada de drenar no município, e por isso que a gente teve as ruas alagadas. Né? A chuva parou, e por volta das 20 e 30 horas eu estava ali no SEIC com a equipe da EPTC, visualizando então as câmeras, né, para que a gente conseguisse ver ali os impactos, e a gente já tinha praticamente todas as ruas liberadas para trânsito. É sinal de que o sistema de drenagem funcionou. Ele não deu foi vazão da concentração de chuva que a gente teve naqueles momentos. E por isso nós estamos investindo mais de 20 milhões de reais em dragagem desses canais e arroios, para que a gente consiga ter eles funcionando no seu perfeito estado, produzindo tudo aquilo que eles podem produzir. Serão mais de 200 mil metros cúbicos de resíduos retirados de dentro do dilúvio. E aqui, mais uma vez, a gente precisa da ajuda da população. Né? A gente tem sistema de coleta de resíduos, a gente tem unidades de destino, a gente precisa que a população aqui, mais uma vez, nos ajude a retirar esses resíduos das ruas. Né? O DEMAI está fazendo limpeza de arroios, valas, canais, além de limpeza de boca de lobo, e a gente se depara com sofá, geladeira, pneus, colchão, além de uma quantidade absurda aí de garrafas PETs e sacolas que atrapalham em muito o sistema de escoamento das águas das chuvas. Mas também aí uma realidade que não contribui realmente para a situação. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa, diretor, e eu queria que o senhor deixasse um recado final aqui para a TV Câmara, e inclusive também, né, com apoio aqui do Legislativo, como é que o Legislativo pode também ajudar nessa questão, inclusive aí, né, com esse projeto que deve estar vindo aí da Prefeitura também relacionado à água e ao esgoto também. Sim. Bom, o apoio do Legislativo é sempre extremamente importante, né? O vereador, enquanto representante do povo, enquanto representante das comunidades, vai nos trazer essas demandas para que a gente consiga
efetivamente visualizar aquilo que aconteceu. Fizemos uma reunião esta semana com o prefeito e a presença de alguns vereadores, e lá eu conversava com alguns que diziam, em tal lugar está faltando água. Aí a gente entrava no sistema e não havia relato de falta d'água naquela comunidade. É importante para que a gente saiba efetivamente como agir, onde está precisando efetivamente agir, que se tenha o registro destas ocorrências. E nisso a gente sempre conta aí com o apoio do Poder Legislativo, de todos os vereadores, né? Então, para nós é super importante essa participação. E eu quero dizer para a comunidade que assim, a gente vem enfrentando, o DEMAI investiu muito nos últimos anos, né, nesse último ano, para que a gente tivesse um sistema de abastecimento de água muito mais adequado, muito mais próximo daquilo que a população merece. Mas não contávamos com essas condições climáticas totalmente adversas, né? A gente, por exemplo, na estação do Belém Novo, onde a gente é acostumado a tratar água com 30, 40 unidades de turbidez, esta semana experimentamos momentos de turbidez superior a 1000. E quando a gente tem isso, a gente precisa reduzir a produção de água. Por quê? Porque a gente não pode abrir mão da qualidade da água tratada. O DEMAI tem sempre a garantia da água que distribui. Isso a gente nunca pode distribuir uma água que não tenha a condição de ser consumida pela população. E aí, em alguns momentos, por conta da escassez hídrica, vai fazer com que a gente tenha essas dificuldades de abastecer. Somado a esses calores históricos, né, e essas condições estruturantes de falta de energia, rompimento de tubulação, sistemas de bombeamento, que a gente está trabalhando incessantemente para que a gente consiga experimentar para a população, levar para a população de Porto Alegre tudo aquilo que ela merece. Tá certo. Esse aí foi o diretor-geral do DEMAI, Alexandre Garcia, nos trazendo aí mais esclarecimentos sobre o abastecimento de água aqui na capital gaúcha. Diretor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Felipe. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!